O tempo vem passando e às vezes a gente não percebe a velocidade e coisas que a gente vai postergando. E ultimamente tenho refletido bastante sobre o tempo e o quanto que a gente precisa de tempo na vida para poder aprofundar em algo, para poder criar vínculos, para poder desfrutar, para poder estar presente. Quanto que a gente precisa criar tempo na nossa rotina pra gente, para aquilo que tem sentido, para aquilo que nos dá prazer. Vivemos em uma época em que tecnologia tão boa para tantas coisas, né, nos possibilitando até mesmo tantas criações, mas sem perceber a gente vai navegando em um mar, em uma corrente que preenche o nosso tempo inteiro com coisas, com ideias, mas sem perceber a gente acaba abrindo mão das nossas próprias escolhas, a gente abre mão de criar relações, a gente abre mão de fazer nada e, e vamos nos distanciando e às vezes até perdendo a, a lembrança do quanto que ter tempo é tão gostoso. Esses dias tenho ultimamente ouvido música e às vezes apago uma luz e simplesmente ouço uma música ou ouço dançando, enfim. Algo simples, mas o quanto que isso leva para uma relação, por exemplo, com a música de outro lugar. É diferente, né, tá cozinhando ouvindo música, tá fazendo alguma coisa ouvindo música, nada contra, mas é diferente de quando a gente simplesmente se permite ouvir a música e perceber o quão bom que é, onde que ela mexe, o que que ela nos lembra. E eu trago esse exemplo simples porque quantas outras coisas simples a gente não esquece por não estar mais praticando e, e quando a gente se permite a gente vê o quanto que é bom, quanto que nos nutre. Então, mas para tudo isso a gente precisa de tempo. E tenho percebido o quanto que esse tempo, ele é uma resistência, digamos assim, silenciosa, uma resistência, não de enfrentamento, mas uma resistência para uma escolha consciente de ir por um outro caminho, que é um outro caminho que ele pede um outro ritmo. Não é sobre negar para onde está indo a humanidade, os benefícios dos tempos que a gente vive, mas sobre não ir de forma simplesmente de ir na corrente, de forma normótica, digamos assim, não sei nem se existe essa palavra, mas de dessa forma de normalizar aquilo que está acontecendo. A gente pode se valer dos benefícios da tecnologia, das possibilidades que ela cria, mas sem se perder. E eu entendo que uma forma de buscar não se perder é criar vínculo. Criar vínculo primeiro com a gente, e para isso a gente precisa de tempo, de silêncio, de atenção, aprender a se perceber e a lidar consigo, mas criar vínculo com o lugar que a gente está, com o que está acontecendo aqui agora, o tempo, com o clima, com os animais, com o ritmo. E isso vai capacitando a gente a aprender a criar vínculo com as outras pessoas. Então, estar numa conversa, estar por inteiro, ouvir aquela pessoa, conversar, receber, acolher, se posicionar a partir dessa percepção. E se a gente não pratica, a gente vai esquecendo como aplicar isso, vai se esquecendo até dos benefícios, né? Porque trazem benefícios a gente criar vínculo. A gente se lembra da nossa humanidade. E aí eu pergunto assim, o que que nos faz humano? É uma pergunta que eu tenho feito assim repetidamente para mim, o que que me faz humano? No sentido de diferencial como espécie humana em relação a outros, que é o motivo da gente estar aqui, mas também de forma individual.
O que que me faz humano? E navegar nessa pergunta, ver que compreensões chegam e conforme elas forem chegando, averiguar se eu estou indo nessa direção, se eu estou aplicando ou se eu estou abrindo mão daquilo que me faz humano. Que é mais profundo é aquilo que dá sentido à minha vida. Então, e eu vejo que criação de tempo, conscientemente, que permite aprofundar, que permite criar vínculos, é um dos pontos vitais. Essa criação de tempo é a mesma que me faz sentir assim, o que que a vida está pedindo passagem através de mim e que eu posso me colocar a serviço dela. Então, como é bom poder criar esse tempo e ter esses momentos de respiro, esses momentos de presença, esses momentos de conexão.